Bem-vindos ao Jump Talk. Eu sou Anderson Argentoni, diretor de Customer Experience. Eu sou Felipe Palmeri, pré-vendas. E eu, Rafael Capa, diretor de operações. Nesse primeiro Jumpcast de 2021, nós vamos falar um pouquinho quais são os trends, quais são as tendências de mercado para dados e analytics. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é Data Mesh, vamos falar sobre democratização de dados, Continuous Intelligence e Data Ops. Data Mesh, nosso primeiro tema aqui e o que a gente acha que vai ser o maior trend para esse ano. Data Mesh é um conceito novo, tá? É um novo paradigma de arquitetura de dados. Tá? Qual é o objetivo do Data Mesh? Ter a democratização dos dados. Né? Então a gente pode comparar com existirem microserviços, né? Para consumo e para disponibilização dos dados para as diversas equipes. Né? Então a ideia do Data Mesh é, ao invés da gente ter um repositório único de dados, né? Então um data lake sendo governado por uma única equipe de analytics, né? A gente ter esses dados mais distribuídos, uma arquitetura única, robusta, mas que cada um dos domínios de dados sejam cuidados pelas áreas que são responsáveis, certo, Felipe? Exatamente, eu acho que esse é um novo paradigma, né? O Data Mesh ele veio para conseguir agilizar essa utilização dos dados pelas áreas. Então eu acho que uma das ideias principais desse paradigma é descentralizar essa arquitetura, né? Então antigamente a gente tinha muito problema, né? Até hoje a gente tem muitas empresas da área de analytics ser um gargalo. Então muitas vezes a área de analytics, diversas áreas precisam analisar aqueles dados e eles dependem de um único time para conseguir processar aqueles dados e entregar aquela análise ou entregar formas de analisar. E eu acho que o Data Mesh ele vem para dar o poder às áreas, né? Então transformar isso de uma maneira descentralizada e as áreas já enxergarem desde a concepção de um novo sistema, já enxergar os dados como um produto. Então já tem que ser desde o começo pensado em criar o software, o sistema novo, desde o início da captura dos dados até como vai ser a análise e toda a arquitetura está lá descentralizada naquelas áreas. Então você consegue agilizar essa análise das informações, o consumo isso, e a geração de insights, né? Que é o que as áreas de negócio precisam disso muito mais rápido, cada vez mais rápido. Mas quando a gente está falando de Data Mesh, né, pode parecer que a gente está descentralizando de novo o uso dos dados, né, e aí vão falar, poxa, mas aí você vai criar silos de dados novamente, né? Então cada área vai ter ali seu servidor embaixo da mesa com a sua arquitetura, tem os seus dados, mas acho que não é isso, né? Não é a ideia do Data Mesh. Então, pelo que a busca nova agora com o Data Mesh, o Fê até comentou da questão de arquitetura estar dividida. Na verdade ela não vai estar dividida, né, Fê? A ideia é que existe uma arquitetura de dados, mas que cada área governe seu dado, né? Então a governança de dados ela vai existir, você vai continuar tendo a governança do dado, até mesmo motivos como a LGPD, que hoje obriga isso, mas não há necessidade de centralizar todo o dado através de uma única área. Né? O que a gente está acostumado a ver hoje? Nós temos áreas de marketing, áreas de CRM, diversas áreas hoje da empresa que juntam seus dados, mandam para uma área governada muitas vezes por TI, né? E que essa área vai fazer o consumo desse dado, essa área vai ter que entender a regra de negócio, né, para ser aplicado e ser construído um ambiente de consumo de dados. A gente pensando agora na visão do Data Mesh, isso muda um pouco, né? As regras de negócio ficam com o negócio, eles ali vão disponibilizar esse dado, só que de uma forma governada e estruturada, né? Facilita a distribuição, mantém a integridade, né, e traz agilidade nessa distribuição. E agilidade em que ponto? Antes, como eu comentei, era necessário capturar tudo e fazer. Então a gente tinha equipes que ficavam lá entendendo a área de negócio para trazer para a TI. E isso começa a mudar, isso começa a fluir diferente. A gente aqui enxerga isso como um ganho. E existem ferramentas hoje, né, como o Snowflake, por exemplo, que a gente consegue governar o acesso ao dado a nível de linha e coluna, né? E de um jeito, não digo fácil,
mas que não é tão oneroso. Você consegue fazer essa gestão, né? Então é algo que enxerga, a gente vê como um futuro interessante. Acho que faz sentido esse movimento. Eu acho que faz, né? Porque hoje o que a gente tem se você pensar, por exemplo, eu tenho lá os dados de faturamento da empresa, né? Esse dado pode ser importante para uma outra área fazer uma análise, para ter algum insight de negócio, né? O que acontece hoje? A área que cuida de faturamento, ela tem que conhecer os dados, ela passa todas as regras para uma outra área, né? Normalmente essa outra área está dentro de TI. Essa área ela faz o entendimento, cria um novo repositório, então coloca esses dados no Data Lake, ou cria um Data Mart, ou inclui esses dados no Data Warehouse, né? E ela tem que fazer a manutenção e a ingestão de tudo isso, né? E muda uma regra em faturamento. Putz, aí esse trabalho de novo, né? Eu acho que assim, uma das coisas que vai facilitar é isso. A regra está ali na mão do negócio, então quem cuida do dado, né, é a área de negócio responsável pelo faturamento, por exemplo. Mas existe um desafio aí, né? Que é o que acontecia com a construção de um Data Lake, por exemplo, era a necessidade de validar essa regra, porque existiam duas áreas de negócio que geravam a mesma informação, né? Só que regras que às vezes eram diferentes, mas deveriam gerar o mesmo resultado. O desafio do Data Mesh é como governar isso, né? Sim. Apesar da distribuição dos dados por área, apesar dessa distribuição por domínio, né? Por domínio, por unidade de negócio da empresa, esse desafio de como homogeneizar essas bases sem que exista esse tipo de divergência vai ser um desafio grande para o Data Mesh. Mas a gente já sabe que em alguns países essa forma, né, praticamente uma metodologia de como orquestrar esses dados já está sendo aplicada, né? Então a gente tem buscado inclusive conhecimento para conseguir replicar esse tipo de estrutura, de arquitetura aqui para os nossos clientes. E o segundo tema que a gente selecionou aqui como trend, né, é a democratização dos dados, né? Democratização é um negócio que a gente já tem falado nos últimos 2 anos, né? Ela tem 3 pilares essenciais, que é o quê? Ter uma infraestrutura que permita o consumo de dados por todos, né? Facilite e barateie o acesso aos dados, né? Porque hoje eu tenho uma área só, por exemplo, acessando os dados é muito caro, né? Uma área especialista, e garanta a determinação do acesso a esses dados seguindo as normas da LGPD, por exemplo. Eu também acho que isso é uma coisa que vem muito forte hoje, principalmente porque as empresas cada vez mais estão querendo ser data-driven, né? Então, tendo que tomar decisões baseadas em dados, e a gente vê que cada vez mais isso é importante, até para você ter um diferencial ali de competitividade, né, com os seus concorrentes. Então, cada vez mais a empresa quer que os funcionários usem os seus dados. Então, essa democratização de dados, ela vem como uma forma de pensar, né, de trazer isso para a empresa, de trazer formas para diversas áreas utilizarem esses dados, mas também é muito importante ter essa parte de governança de dados, principalmente porque cada vez mais a gente tem a LGPD vindo aí e várias legislações que precisam controlar isso, né, esse acesso às informações. Então é muito importante a gente entregar os dados para quem precisa analisar esses dados, mas sempre de uma maneira muito segura, né? É muito importante isso, a gente ter essa forma de divulgar os dados, mas com segurança, né? Legal. Quando a gente fala de democratização de dados, só para a gente poder explicar um pouco e pensar também um pouco mais a fundo nisso, a ideia é que não apenas as áreas que trabalham com dados hoje utilizem, sim, as demais comecem a utilizar, né? Nós temos clientes, por exemplo, no caso de varejo, que os dados são muito utilizados interno para tomada de decisões executivas, mas o que a gente chama de ponta, muitas vezes, que é o pessoal que está na frente do negócio, no dia a dia, como, por exemplo, uma loja, um supermercado, uma pessoa atrás de um balcão, muitas vezes essa equipe não tem o acesso a esse dado. Né? Um dado que poderia ser em tempo real, muitas vezes, um dado que poderia ajudar no dia a dia das vendas, na otimização das vendas. Um exemplo seria uma previsão dentro de uma padaria de um supermercado. Né?
você tem lá uma produção de pão, um corte de frios ou até um açougue em que ao final de um mês e ao período de 12 meses, você tem muito desperdício, né? E hoje o que acontece? Seria possível reduzir isso? Seria através de como? Os dados? A gente sabe aqui que através de dados é possível montar modelos, né, que vão prever uma produção, por exemplo, e você trabalhar em cima daquela produção prevista. Mas como é que a gente faz para esse dado chegar na ponta de uma forma democratizada e segura? Né? Que tipo de solução a gente tem, é possível se construir para que esse dado chegue rápido na ponta, às 6 horas da manhã, na produção, tem que estar lá considerando o dia anterior e de uma forma democratizada. Democratizada é legal, todo mundo utilizando, buscando uma melhor solução para o negócio. Então, eu acho que essa questão da democratização já existe há muito tempo, né? As áreas já estão utilizando, mas eram muitas áreas executivas. Agora a gente começa a enxergar uma operação, eu acho, cada vez mais usando esses dados, né? Eu acho que esse vai ser o desafio, né? A gente tem visto isso acontecendo, já tem projetos que nós temos executado com esse formato, mas a gente acha que tem muito ainda, acredito que tem muito a evoluir com essa frente ainda. Isso é verdade. A gente sempre pensou em democratização no back-office, né? E agora levar isso para frente, né? Para frente de loja, para o pessoal que está atendendo, isso também faz parte desses conceitos de democratização, né? Sim, imagina o cara na frente de loja atendendo um cliente e ele consegue na agilidade aí através de um app, o cliente acessando um app dentro de uma loja e a pessoa que está atendendo já conseguir, por exemplo, saber quem é esse cliente e fazer uma melhor oferta, né? Indiferente de qual vertical esteja falando aqui, seja para crédito, varejo, né? Numa loja, num varejo de roupas, tem muita coisa que pode ser ofertada, não só como uma melhor experiência para o cliente, né? Então tem como buscar muita coisa assim, logística, enfim. É algo hoje que democratizar vai ser interessante, né? E para possibilitar isso, né, os outros conceitos que a gente está falando tem muita sinergia, né? Então, para você conseguir democratizar os dados, você precisa de uma infraestrutura que comporte isso, né? Além de uma governança de dados que permita a segurança disso, e isso feito de uma forma mais rápida, né? A gente vai falar um pouquinho de DataOps, Continuous Intelligence, então sempre melhorar esses processos. Então, tudo isso está envolvido ali dentro dessa democratização. Legal, e já que você citou Continuous Intelligence, né? Continuous Intelligence é um conceito que já existe há bastante tempo, né? Que é o quê? A gente ter um ciclo, né, de transformação dos dados, né, desde o dado bruto até a tomada de decisão. E essa tomada de decisão realimentando, né, retroalimentando todo esse processo. Né? Então é algo que já tem se falado há muito tempo, esse é o nosso terceiro trend, né? E eu acho que as ferramentas mais atuais, né, e principalmente a nuvem, ela permite que a gente consiga implantar essa inteligência contínua dos dados, esse processo contínuo de inteligência de maneira muito mais fácil, né? Sim. É interessante porque você comentou que isso já é algo antigo, né? Não é... É um desejo antigo. É um desejo antigo, porque o Continuous Intelligence ele já acontecia, de certa forma, em empresas com estrutura, que tinham uma estrutura muito grande, né? E que o on-premise aguentava esse tipo de execução. Levando isso para a nuvem hoje, acaba também que democratizando, de certa forma, esse processo, né? De você conseguir criar uma inteligência que continua evoluindo, né? E a nuvem acaba dando a capacidade de máquina, assim como uma escala maior para que isso tenha continuidade, né? E conseguir finalmente construir processos e modelos que acompanhem isso. Acho que um dos principais pontos do Continuous Intelligence é que está facilitado hoje por causa da tecnologia, né? É que antigamente a gente sempre teve formas das empresas sempre se preocuparem em colocar inteligência ali nos processos. Então, capturar os dados, transformar, processar, e aí desde o BI antigo entender os dados e até atualmente no Analytics fazer uma previsão. Então, o Continuous Intelligence, eu acho que a principal coisa que ele traz é você conseguir retroalimentar todo esse processo. Então você não tem mais aquele processo fixo de adicionar uma inteligência e usar ela sempre daqui para frente. A ideia é que com o resultado desse processo, essa inteligência que você está aplicando, você já
capte novamente os dados já melhorados do seu processo, que ele vai melhorando, e que isso seja de uma forma contínua, né? Então, essa melhora seja um ciclo que vai sendo feito ali e sempre visando melhorar o... Mas quando você fala dessa melhora, você está falando específico para modelos, por exemplo, analytics, ou é para todo o contexto de dados? Que é a busca disso? Sim, eu acredito que para todo o contexto de dados, né, é que eu acho que fica muito mais evidente no Analytics, né, nessa parte de modelos. Mas que o Analytics é muito mais fácil de falar, né, porque você faz lá um modelo de predição de consumo, por exemplo, por um cliente. Sim. E aí você usa os dados de consumo desse cliente nesse mês para fazer retroalimentar e ter mais insights para o mês que vem e assim sucessivamente. Legal. Mas eu acho que isso é um conceito que a gente tem que levar para todo o negócio, né? Então, sempre ter esses passos. Eu capturo o dado bruto, eu transformo o dado, eu entendo, faço a predição, eu tomo a decisão de negócio e a partir dessa execução executo, né, a decisão, porque só ter o insight não é nada, mas executo, tenho a ação e essa ação gera novos dados para começar todo esse ciclo de novo. Legal, mas pensando não só no Analytics, entendo que esse Continuous Intelligence também chega ao ponto de pensar em novas capturas de dados. Faz sentido isso? A gente tem que capturar novas informações, novas origens, criar novos sistemas, aplicativos, novas formas de monitoramento para trazer mais informação para dentro do negócio e também construir o Continuous Intelligence. Não só, entendo que a questão da modelagem, que já acontecia, né? Fazer o modelo reaprender em treinamento, mas também o negócio virar um Continuous Intelligence, o negócio como um todo. Né? Eu acho que isso é bem interessante porque traz muita inovação. Né, novas formas de aplicar, até mesmo o IoT hoje, né, faz muito isso. Um caso que a gente trabalhou, que foi com reconhecimento de imagem, de certa forma, esse projeto nosso ele trouxe essa evolução contínua, porque essa captura de imagem teve um foco específico, que era um count people, que disso passou para outras coisas, que era uma análise geral de loja, o entendimento de espaço dentro de uma loja, que isso acabou trazendo novos tipos de variáveis e entendimento que trouxe essa inteligência contínua e uma criação nova de modelos e performance dentro de lojas, né? Como o primeiro passo é a captura dos dados brutos, quanto mais decisão e mais execução em cima dos dados, né, mais insights para gerar novas fontes de dados, né? Para você conseguir analisar outras coisas e ter outros insights. Legal, faz sentido. E o nosso quarto trend, né, que a gente acha que muitas empresas vão falar esse ano é DataOps. DataOps é inspirado, né, nos conceitos de Agile, de Lean Manufacturing e de DevOps. Então eu posso falar que DataOps é a mesma coisa que DevOps? Esse é o problema, né? Essa afirmação não pode ser usada, não é nem ideal, né? É o que você falou, ele é inspirado. Né? Existe a ideia do DataOps ser um processo ágil, um processo de estruturação para desenvolvimento da arquitetura de dados, um processo que é similar ao ideal do que tem no DevOps, assim como tem também no que surgiu agora o MLOps, mas não é a mesma maneira de trabalhar, né? A ideia é buscar bons resultados, né? Então, através do DataOps, a gente consegue otimizar a construção de código, reaproveitar código, reaproveitar ambiente. Então, se você está desenvolvendo, por exemplo, um processo de streaming de dados, utilizando uma arquitetura, por exemplo, Spark, né, que dentro de um Databricks, por exemplo, a gente sabe que para trabalhar com Spark existe uma dificuldade, entre aspas, em relação à sua instalação e arquitetura. Porque se você instala um Java, uma versão de um Java numa máquina, e instala a versão do Java em outra máquina, e quando você vai rodar o Spark, uma rotina que você construiu, pode ser que não funcione. E não é nem porque você instalou o Spark errado nada, mas é porque existem versões diferentes de funções que funcionam em uma versão do Java e em outra não. Né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com DataOps, isso é um dos problemas que você resolve. Você começa a trabalhar com container, com Kubernetes para dados. Algo que antes era muito visto em DevOps. Né? DevOps era muito utilizado esse conceito. Agora passa a ser para DataOps
E eu aproveito para falar que esse trend de DataOps, ele também começa a envolver o MLOps, né? Que é o DataOps, é o pré machine learning que a gente fala, né? Que é o momento que a gente estrutura o dado e depois a gente começa a ter o MLOps com o mesmo conceito, trabalhar com containers, reaproveitar código, dividir o desenvolvimento do código, não ser apenas uma pessoa desenvolvendo, apenas um cientista ou um engenheiro de dados. E se você conseguir fazer essa divisão, acaba dando agilidade, né? Não sei se vocês enxergam diferente isso de alguma forma. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o DataOps ele vem principalmente para conseguir otimizar o trabalho com dados, né, em geral. Então, ele traz muito do Lean Manufacturing, do Agile e do DevOps, né? Ele traz esses 3 conceitos, mas ele traz muito isso pensando em otimizar. Tem uma pesquisa, eu não lembro mais ou menos o número exato, mas que diz que mais dos 50% do tempo dos times de dados é gasto com sustentação ou implantando algo em produção. E menos de 1/4 do tempo é gasto com inovação. Então, o que o DataOps traz? Ele traz uma série de melhores práticas visando você otimizar o seu trabalho com dados, você trabalhar de uma maneira ágil, então você fazer experimentações, isso vem do Lean Manufacturing, você trabalhar com rituais ágeis para você interagir entre os grupos, né, de maneira mais eficaz e você conseguir entregar produtos de maneira mais rápida. E o que ele traz também do DevOps é a ideia de você automatizar testes, automatizar subida para produção. Então, meio que juntando todos esses conceitos, a gente acredita que o DataOps traz uma melhoria muito grande na velocidade de você desenvolver novos produtos de dados para utilizar e conseguir entregar para as áreas de maneira mais rápida, né? Para elas conseguirem ter os insights. Esses são os princípios, né? Experimentação rápida, né? E inovação, né? Minimizar a ocorrência de erros em produção, que tem tudo a ver com o que você falou, de a gente ter containers para fazer os desenvolvimentos e garantir que o que a gente usou para desenvolver é a mesma coisa que a gente vai usar em produção, né? Garantir a colaboração entre grupos de pessoas, né? E tecnologia e ambiente, e também a medição e monitoramento de resultado. Então fazer rápido, testar rápido, implantar rápido e, se falhou, voltar e conseguir fazer de maneira ágil novamente. Cara, isso é muito interessante porque hoje a gente trabalha de um jeito, aí, falando em Jump, a gente trabalha hoje de um jeito que a gente consegue trabalhar com DataOps e MLOps integrado com o cliente. Então, a divisão de desenvolvimento, por exemplo, existem times nossos hoje de Analytics e Engenharia de Dados que é misto com o cliente. E a gente consegue trabalhar na construção de códigos em que nós estamos construindo e eles também dividem esse conhecimento. Eles conseguem agregar conhecimento técnico, não só de negócio, mas técnico, em cima dos nossos códigos também. E a gente e nós consultores também em cima dos códigos deles, né? Isso acaba dando velocidade, porque muitas vezes o cliente tem o conhecimento do negócio, técnico e do negócio, e a gente tem o conhecimento técnico. Quando a gente junta essas duas coisas junto com a metodologia, acaba aqui trazendo velocidade para o desenvolvimento e um resultado mais assertivo. E eu acho que isso vai... As principais ferramentas do mercado já estão indo nesse caminho, né, para ajudar o cliente. A gente estava até fazendo um webinar com o SaaS Enterprise Guide e a gente viu que agora tem já, na versão nova, tem uma integração com o Git, por exemplo. O SaaS agora tem Git? Tem, então isso já é um passinho para você ter essa integração, né, entre grupos de pessoas fazendo desenvolvimento. Então, para você ver, o SaaS que tinha um desenvolvimento anteriormente era muito específico para cada desenvolvedor, né? Cada um trabalhava ali no seu PC com o seu desenvolvimento. Quando você começa a botar ele no Git, que era o que não tinha, a gente tinha que fazer o V1, V2, V3, virava aquele monte de arquivo desesperador depois, né? Você trabalhar com o Git é até uma herança do próprio DevOps, né? Exato. É uma herança do DevOps, porque desenvolvimento, quem trabalha com orientado a objeto, há muito tempo já trabalha com Git, conhece. Então, é muito legal saber que esse movimento vai acontecer, né? E, inclusive, uma ferramenta que mundialmente é muito utilizada, né? Quando a gente olha para o mundo open source, o Spark, o Python já trabalha muito com esse formato, né? Quando a gente vai para Azure, a gente tem o próprio DevOps dentro da Azure, mas ferramentas como, por exemplo, o Azure Machine Learning
a gente tem todo o processo de desenvolvimento até produção já dentro do MLOps, que é similar de tal, dentro do mesmo assunto, né? Mas você já tem todo esse processo de desenvolvimento compartilhado, a você eleger um código para homologação e produção através de um clique, né? Você consegue ir promovendo esses ambientes através de cliques que você promove, mantém a rastreabilidade do que foi promovido, né? E você consegue otimizar tudo isso. Então isso é interessante. E o mais legal, você promove, acontece tudo isso e entra naquele ciclo de contínuos internos. Então esses 4 trends, meio que eles se completam. Eles se completam, né? Porque você tem a democratização, então mais pessoas usando os dados, o data mesh, você tem uma estrutura, uma arquitetura de dados mais compatível com essa democratização, né? O DataOps, criando aí, né, uma metodologia para fazer esse desenvolvimento e tudo isso gerando esse ciclo de continuous intelligence que você falou. Legal. E essas são as tendências, né, que a gente enxerga aí para 2021, os desafios que a gente vai ter, né, que a maioria das empresas vão enfrentar quando estiver falando de dados e analytics. Então, obrigado se você assistiu até aqui. Esse foi o nosso primeiro vídeo de trends para o ano de 2021. Né? Nós vamos abordar esse ano outros assuntos que são muito importantes para o mercado de dados e analytics. Se você gostou do vídeo, pode curtir o vídeo, segue o nosso canal porque você vai ter outros vídeos. Então o Felipe está fazendo vários vídeos de dicas, né, de programação, de SAS, de Power BI, de Python, diversas tecnologias. Nós vamos ter outras pessoas aqui falando de outros temas que vão ser muito importantes esse ano para a tecnologia. E a gente vai ter uma novidade que são os cases também, né? Então a gente vai trazer casos reais de desafios que a gente teve em diversos projetos, né? E vai apresentar esses casos para vocês entenderem quais foram os problemas, quais foram as soluções que a gente teve em cada uma das ações. Muito obrigado e até logo!